Olá, queridos, queridas, amados, amadas que nos acompanham no nosso canal do YouTube, especialmente aqueles que acompanham nossas atualizações em direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos, certo, da atuação do STJ e STF sobre a revisão da vida toda. Hoje a notícia que pretendemos falar para todos vocês não é muito boa. É uma notícia sobre a revisão da vida toda. Haja vista que o INSS ele resolveu a recorrer da decisão do STF que garantia o direito à revisão da vida toda. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham, que ainda não fizeram a sua inscrição no nosso canal, que façam sua inscrição, deixe ali seu like e nos ajudem e nos contribua para que a gente possa cada dia mais melhorar o conteúdo do canal. Ficaria muito agradecido. Bom, o INSS, por meio da Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com um recurso de embargos no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra a decisão da chamada revisão vida toda. Revisão tal que reconheceu o direito dos aposentados de optarem pela regra previdenciária que ele fosse mais vantajosa, que ele fosse mais favorável. A autarquia, ela argumenta em seu recurso a omissão e pede a suspensão de processo e de modulação de efeitos, tendo oposto tal embargos na última sexta-feira, dia 5 de maio, embargos de declarações contra a decisão do STF no julgamento da referida revisão da vida toda. O INSS, ele pede em seus embargos a suspensão do processo sobre o tema e a anulação do acórdão que reconheceu o direito de que os aposentados façam a sua opção pela regra previdenciária que lhe fosse mais favorável. No caso de ser reconhecida essa nulidade através desse recurso, o Instituto ele requer a modulação dos efeitos e que a forma da tese fixada pelos ministros não se apliquem a benefícios previdenciários já extintos e também das decisões já transitadas e julgadas que negaram o direito à revisão da vida toda, além da diferença no pagamento de parcelas de benefícios quitadas antes da publicação do acordo. Tal recurso é a mais recente reação do INSS no que se refere ao julgamento de que trata o direito de possibilidade de correção das aposentadorias, incluindo e que possa também incluir, no cálculo, as contribuições realizadas antes de julho de 94, período de lançamento do Plano Real. A data ela foi usada assim como um parâmetro para uma regra transitória aprovada em 99, segundo a qual não seriam consideradas contribuições feitas anteriormente. Aos segurados antes da publicação da lei, a regra transitória abrangia apenas os 80% das maiorias contribuições posteriores a julho de 94. Já a regra definitiva considera 80% do salário de contribuição de todo o período contributivo. O objetivo naquela época era de mitigar os efeitos da regra permanente, de modo a minimizar distorções nos rendimentos causados em razão do processo inflacionário. Já o entendimento do STF, ele prevaleceu de que esta mudança ela beneficiaria trabalhadores cuja renda aumentou
no período mais próximo das suas aposentadorias. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o relator do acórdão, em alguns casos isso se mostra pior para o segurado e não favorável, como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. Esse é o entendimento de Alexandre de Moraes. Todo o impacto dessa decisão, e de acordo com a nota divulgada pelo Ministério da Economia, da gestão anterior, demonstrando que poderia chegar a 360 bilhões em 15 anos, eu até comentei na atualização anterior sobre esse assunto. No entanto, a própria Associação dos Aposentados, eles estimam esses valores, que esses valores sejam muito menores. Também existe um grupo chamado Lesados pelo INSS da Revisão da Vida Toda, que contesta essa previsão do órgão ministerial da Economia, o Ministério da Economia. Este grupo, ele contratou estatísticos, matemáticos, para que fizessem um trabalho estimando o impacto econômico. E chegaram à conclusão de que este impacto econômico chegaria entre 2,7 bilhões a 5,5 bilhões nos gastos federais da Previdência Social, de acordo com os indicadores inflacionários. A grande diferença, vejam o quanto é diferente a estimativa do Ministério da Economia para o que foi estimado por esse grupo de trabalho. Sustenta ainda e argumenta o INSS sobre a revisão da vida toda que a tese adotada pelo acórdão tem efeitos sobre outras normas estabelecidas e que houve uma omissão ao não terem sido abordadas e que também houve uma omissão por não ter sido abordado os reflexos práticos, sendo das maiores evidências de que tratam a margem para que os segurados que não tiveram as melhores contribuições antes de julho de 94, para que esse público se utilizem indevidamente dessa tese do acórdão. É o entendimento do INSS que, se esses segurados foram adotadas melhores contribuições antes de 94, eles vão se utilizar indevidamente da tese do acórdão. Ora, é inadmissível. A autarquia também, ela argumenta que para os casos em que haja situações nas quais, mesmo com as piores contribuições localizadas no período anterior a 94, a julho de 94, o aposentado ele conseguiria obter um benefício mais abastado que aquele resultante das regras que a lei estabelece, devido tudo isso ao potencial de afastamento do divisor, daquele divisor mínimo de 60% do período base de cálculo. Tal recurso do INSS, ele indica uma possível omissão quanto à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça teria violado a cláusula de reserva de plenário, que estabelece a necessidade de maioria para declarar uma norma inconstitucional, ao afastar a aplicação da regra sem, contudo, suscitar incidentes de inconstitucionalidade. Segundo o entendimento do INSS, o ministro Ricardo Lewandowski, hoje aposentado, não tratou do ponto de vista e nem afirmou que estaria acompanhado de outro voto. E que
também argumenta o INSS e declara ter havido omissão a respeito dos prazos de prescrição e decadência, da necessidade de adstrição ao pedido e da possibilidade da modulação dos efeitos da aplicação da tese firmada. Ora, se bem observarmos todos esses argumentos firmados pelo o órgão ministerial, INSS, o principal foco do INSS, através da AGU, é nada mais nada menos que suspender todos os processos que tratam do tema em instâncias inferiores da Justiça Federal, até que se analise tal recurso. Também solicito o INSS que a Corte defina alcance da decisão de forma que novo entendimento só tenha efeitos para o futuro. O recurso apresentado ao STF pela AGU questiona o que considera omissão na decisão tomada pelos ministros em dezembro passado, dentre vários pontos contestados, estão os seguintes: situação de benefício temporário, que é a aplicação do prazo para a revisão de aposentadoria, o que se pode limitar à intenção do contribuinte de cobrar atrasados. A situação do segurado que não tiveram as melhores contribuições antes de julho de 94, que, segundo a AGU, poderiam se utilizar indevidamente da tese. Segundo a Advocacia Geral da União, AGU, a intenção é que o STF também faça a chamada modulação dos efeitos da decisão, que tem como objetivo estabelecer o alcance do entendimento fixado em relação a processos sob benefício já encerrados ou em andamento. Em razão desse entendimento do INSS, através da AGU, é preciso garantir a segurança jurídica e evitar tantos impactos orçamentários quanto administrativos. Por isso é que a AGU pede que a decisão sobre a revisão da vida toda se aplique apenas para o futuro. Que os ministros excluam expressamente a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extintos. Que não sejam permitidas a mudança de decisões para as quais não haja mais recursos e que, dentro das normas anteriores, negaram a revisão da vida toda. Que não sejam permitida a revisão e pagamentos de parcelas de benefícios quitados seguindo as normas que valiam antes do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ora, em dezembro do ano passado, 2022, por ser votos a 5, os ministros do STF decidiram conceder a aposentadoria a pensionista, a aposentado, conceder essa revisão a aposentados e pensionistas, o que se chama revisão da vida toda do INSS. E para ter esse direito, ele garantido, ele estabeleceu e se preencher alguns requisitos, quais sejam ter aposentadoria com data de início entre 21/11/99 e 12/11/2019, para que tenham havido a aplicação da regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99, de ter recebido o primeiro pagamento disso nos últimos 10 anos, de ter começado a contribuir com o INSS antes de julho de 94. Se bem observarmos, tal impasse se tornou evidente após o INSS considerar somente as contribuições a partir de julho de 94 para a concessão de todos os benefícios. Daí então, os segurados que estavam
dentro da regra de transição, que teriam um benefício maior caso estivesse dentro da regra definitiva, passaram a pedir na Justiça Federal a revisão dos benefícios, solicitando a utilização da regra de cálculo definitivo e não o da regra de transição. Em decisão, aliás, dessas solicitações, em dezembro de 2019, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, ele decidiu que era possível a aplicação da regra definitiva e não a regra transitória de cálculo, caso resultasse em benefício mais vantajoso ao segurado. Depois disso, e é que veio o julgamento, depois do julgamento do STJ, certo? Que faltava somente o julgamento do STF, certo? Para que se colocasse um ponto final na espera desses milhares de segurados que aguardavam com seus processos de revisão parados na Justiça Federal, o que veio a ocorrer somente a decisão da Corte Superior, o STF, em dezembro de 2022. Portanto, é que nesta data só essa questão foi resolvida. O que sabemos é que não existe ainda data definitiva para o julgamento dos embargos oposto pelo INSS contra a decisão da revisão da vida toda pelo STF. Toda esta matéria ela é apreciada no recurso extraordinário de número 1276-977, com repercussão geral reconhecida. O que podemos afirmar é que a autarquia INSS, através da AGU, tenta de toda forma possível protelar, certo? Que os juízes federais que estão a decidir inúmeros processos parados nas instâncias inferiores, que voltem novamente a ser parados até que seja decidido pelo STF o recurso de embargos. Esse é o nosso entendimento. Nada mais é do que protelar o pagamento de reajustes para aqueles que tiveram esse direito garantido pelo STF através desse recurso extraordinário 1276-977, com repercussão geral. Portanto, fica aqui o nosso entendimento e alertando a todos que aguardem, porque com certeza os processos que estão tramitando nas justiças federais dos estados irão parar por conta desse embargo que o INSS recorreu junto ao STF. Por conta desse embargo, os processos vão novamente parar e aguardar uma nova decisão dos ministros. Sabe-se Deus lá quando esses ministros vão colocar em pauta de julgamento para decidir esse questionamento. Sabe-se Deus se eles não irão mudar o seu entendimento. Haja vista que, se bem observarmos, a nossa vitória foi muito apertada, apenas de 6-5. E agora, com a entrada de novos ministros, é que vai ficar mais apertada. Porque é de entendimento do governo federal que os aposentados não tenham essa benesse. Por conta de que, alega ele, o impacto econômico e financeiro na autarquia INSS. De forma que deixamos aqui todos vocês alertas, nos comprometemos com todos vocês, no momento em que houver qualquer modificação ou decisão, estaremos informando a todos vocês. Vamos ficar por aqui, já se demanda 20 minutos de conversa,
para que não fique muito cansativo, nós não estamos também contentes em repassar essas informações. No entanto, é de suma importância que nós estejamos atualizados sobre este assunto da revisão da vida toda. Nos comprometemos com todos vocês que estaremos sempre atentos à movimentação do processo e qualquer modificação que haja, nós estaremos repassando a todos vocês. Forte abraço a todos e até uma próxima atualização.